Gustavo, o que que a literatura nos ensina sobre a economia? A economia está na literatura em toda parte. Está tudo lá, é só procurar. Qual o livro que a gente pode ler, ou os livros, ou os autores, que você indicaria para os brasileiros para entender a situação econômica atual? Me ocorre a segunda parte do Fausto, porque tem ali a invenção do papel moeda como uma obra do próprio demônio que se materializa na forma do bobo da corte e se fantasia de astrólogo e ensina ao rei como é que se faz emissão de papel moeda. E aí Aí nasce. a nossa inflação. Então, a inflação é uma criatura do demônio. Está na segunda parte do Fausto, que é pouco conhecida, todo mundo conhece a historinha do sábio que vende a sua alma em troca de uma experiência transcendente. É a primeira parte. A segunda parte ele só deixa publicar depois de morto, que é esta que leva essa mesma experiência para o terreno social, por assim dizer. E aí é o rei experimentando essa criação diabólica. E ali tinha uma história, ele, Goethe, foi uma espécie de secretário da Fazenda, ou ministro da Fazenda na Alemanha, no lugar onde morava, e conhecia muito bem esses temas de economia. A história do papel moeda era uma coisa da época que ele explorou muito bem. O Fausto II foi para a rua em 1830, por aí. Eu acho isso interessante porque as pessoas acabam torcendo muito a cara para a economia, e aí as pessoas acabam achando que tem soluções mágicas para a economia. E a literatura pode ser um caminho interessante para as pessoas entenderem, É né? como alegoria. Esse episódio que eu mencionei do Fausto, do Goethe, a história ali é a alquimia. A gente traduziu um texto de um escritor suíço-alemão cujo título tem a ver com alquimia, que é inclusive a mesma palavra usada pelo presidente do Banco da Inglaterra, que acabou de sair, o Mervyn King, sobre 2008. Alquimia, no sentido que se cria riqueza do nada. Bom, só que o Mervyn King está falando de derivativos. Agora, o Goethe está falando de uma coisa muito real em seu tempo, que era reis contratarem alquimistas mesmo para fazer experimentos químicos com o intuito de transformar chumbo em ouro. Isso não é uma lenda, isso acontecia até certa altura ali, até alguém se dar conta que não precisa fazer essa coisa tão complicada quimicamente, que ninguém conseguiu, aliás. Basta contratar um economista, que ele faz um pedaço de papel, fazer a mesma coisa que você faria com chumbo, ou seja, transformar papel sem valor numa coisa que tem valor de troca. Né? A invenção do papel moeda é alquimia, continua sendo, e é uma coisa que eu acho que a gente não se acostumou. É totalmente anti-intuitivo a ideia, por que esses pedaços de papel pintado que a gente carrega no bolso valem alguma coisa? Quem manda na criação desse troço? Nós não resolvemos isso direito ainda. E a experiência de 2008, com a Quantitative Easing, o Banco Central americano, fazendo o que fez, O socorro, né? isso bagunçou mais ainda o imaginário das pessoas sobre a natureza do dinheiro, que é mais imaginário, fictício do que nunca. Que não significa que não tenha significado social nem valor, nem necessariamente deixe de ter valor. Apenas é uma criatura, mais difícil de explicar, feito, sei lá, arte conceitual, né? Mais abstrato do que normalmente, do que era quando o dinheiro era metal, e era como se fosse uma arte mais século XVIII, de retrato da realidade numa época que não tinha fotografia. O dinheiro dos nossos dias é arte conceitual, é outra coisa. E isso é muito perigoso, né, Gustavo? Porque quando você coloca essa função, essa alquimia, né, da emissão financia e resolve qualquer coisa, você acaba empurrando o país, enfim, a economia para armadilhas que são muito perigosas. Está no Fausto, que é o rei apresentado a esta mágica
pensa, naturalmente, todos os meus problemas estão resolvidos. Então, essa alegoria se transporta... Alguns governantes pensam. se transporta para, 1933, que é quando o Brasil abandona o padrão ouro e o resto do mundo também, e agora, oficialmente, a moeda nesse planeta é feita de papel. E em cada lugar, alguém autoriza, assina, e essa coisa circula, porque a lei manda, inclusive, que a gente aceite em pagamento das coisas. Mas essa inovação, quer dizer, naquele momento ali, 1933, ninguém sabia direito como isso ia funcionar. Era para a gente estar preparado para isso, e não. Talvez o que a grande criatura resultante das ansiedades sobre o papel tenha sido o Banco Central. Ou seja, os governos perceberam que era preciso separar quem fabrica esse negócio com o consumidor desse negócio. O consumidor do papel moeda, com um apetite sem fim, é o governo. Se você der, tanto que você der, ele vai gastar. Agora, então, separa quem fabrica papel de quem consome. No fundo, uma história de governança. Os bancos centrais ficam fortes a partir desta época, onde as pessoas têm medo dos estados nacionais abusarem desse poder de fabricar, pintar papel e fazer valer como dinheiro. Até hoje, a gente não controlou bem essa mágica. E o Brasil, em particular, demorou muito tempo para organizar o seu Banco Central. Quando organizou, deixou que fosse capturado. Então, só talvez em 1994, com a Real, a gente tenha organizado um Banco Central que a gente podia ter organizado nos anos 20. Demoramos muito tempo, pagamos um preço. Altíssimo. Porque os governos abusaram. Agora, esse risco dos governos abusarem, ele é um risco muito presente o tempo inteiro. Sim. Você vê que o brasileiro sofreu muito com a inflação, até conseguir ter uma estabilidade monetária. Você acompanhou isso de dentro, o processo, e depois ele volta, né, nos anos mais recentes, a ser mais leniente com a inflação e começa a perceber, começa a ganhar uma dinâmica própria. Olha, não é despropositado imaginar o seguinte, que as pessoas nos anos 30, 40, 50 entenderam que esta mágica podia ser usada para o bem. É uma discussão muito presente nos anos 50, se os bancos centrais deveriam ativamente contribuir para o desenvolvimento a partir deste poder de fabricar papel pintado. A gente oscila entre momentos de abuso e momentos de uso moderado, dessa droga, mas veja, a inflação média anual do Brasil entre 1933 e 1985 é 2% ao mês, tá? Nesses 50 anos... De 33 a 80. 33 a 80. Nesses 50 anos, 2% ao mês em média. Não é pouco, para hoje é um absurdo. É um absurdo. Então, era parte da nossa rotina, da nossa natureza, que o governo impusesse essa taxaçãozinha, pequena, admissível até nas cabeças de muita gente. Porque ela... Cruel, tanto do ponto de vista jurídico, porque é sem autorização legislativa, um imposto sem autorização legislativa, e dois, porque é regressiva, porque é um imposto sobre o pobre. Tá? Que é quem tem menos condições de se proteger. O nosso desenvolvimento durante esses 50 anos esteve baseado, sim, sobre um imposto sobre o pobre. E as pessoas acham estranho que o Brasil tenha uma distribuição de renda ruim, depois de 50 anos tributando o pobre, sistematicamente, achando bom. Agora, e o pior é que chega em 1980, a inflação começa a acelerar. De 1980 até 94, a média mensal sobe para 16 ao mês. 84. De 1980 até 94. É muito. Na verdade, 80% ao mês. Então, é o descontrole, é o organismo que se acostumou com a droga, só que ali tem um descontrole, a tentativa de fazer com que dosagens maiores produzissem mais barato, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, quanto maior a dosagem, parecia funcionar pior. Então, a partir dos anos 80, é uma ladeira abaixo, uma ladeira acima,
horrorosa, onde o pior momento é este, 82 ao mês, que foi março de 90. Agora, oficialmente, o primeiro mês que ultrapassa 50 ao mês, que é o limiar da hiperinflação, é, curiosamente, dezembro de 89, que é o segundo turno da primeira eleição direta que o Brasil tem em 20 e tantos anos. Ou seja, a catástrofe monetária acaba contaminando a política. E a gente tem que decidir primeira vez por voto direto, o nosso presidente da República, num ambiente absolutamente descontrolado e caótico, que eu acho que nos fez fazer escolhas que não foram as melhores. A memória da inflação é um desafio extraordinário e tem uma explicação por que isso não está tão vivo. É porque a inflação é um mal, como se diz, um mal pós-moderno, é um mal impessoal, mas ela não é uma pessoa. Então, quem é o bandido? Quem é aquele que a gente combate? No caso alemão, o advento do nazismo meio que criou pelo menos uma consequência da inflação tão nefasta que acentuou o trauma contra a inflação, ainda que a causa e efeito entre um e outro esteja distante. Aqui não. Aqui a inflação foi Muita gente acha que foi o seguinte, olha, é um imposto sim, é um imposto sobre o rentista e o preguiçoso, quem está esperto não sofre e ao mesmo tempo o governo protege as pessoas da inflação porque dá correção monetária para os benefícios da Previdência, quem tem que se proteger está protegido. O que é obviamente uma vigarice absoluta. Nunca teve no Brasil uma CPI da inflação. Já teve da estabilização. Eu, no Banco Central, fui numas 5 CPIs. Agora, nunca vi nenhuma da inflação. Foi a maior tragédia distributiva, tributária que o Brasil já teve. E quando a gente pensa no culpado, a memória dessa época pune muito mais a Zélia e o Collor, por causa do confisco, do que propriamente o Sarney, por causa dos 82%. Então, a memória dos planos e da bagunça que era quando vinha aquele pacotão e o jornal, o que vai ser da sua vida? Você tem que recorrer a você para explicar como é que vai ficar a poupança e o plano de saúde. Então, isso foi muito mais traumático do que a própria inflação, que parecia aquela panela que vai esquentando devagar, você vai se acostumando com a maluquice e não estranha. Quando foi para 80, parece que deu uma sacudida e as pessoas se viram forçadas a aceitar o confisco como, vamos ver se, puxa, é um sacrifício gigante, mas quem sabe funciona. É muito cruel, né? Bom, Então, mas é um desafio manter essa memória da inflação, por exemplo, para as futuras gerações, para que não se perca essa conquista da estabilidade monetária, que é um ativo para a sociedade. Então, mas é preciso, ao formar essa memória, que a narrativa, para usar essa palavra horrorosa na moda, seja correta. Porque se ficar a impressão de que a inflação foi um surto de ganância do setor privado, os empresários, que, enfim, tudo errado. Nós vamos repetir a mesma... então, é preciso estabelecer corretamente que a inflação foi uma doença parecida com esta de agora, de caos nas contas públicas e de descontrole absoluto na fabricação de papel pintado, para simplificar a coisa. Portanto, responsabilidade fiscal é algo que é básico para que a moeda tenha saúde e nós não sejamos roubados pelos governos através da inflação. E o verbo é esse mesmo, é roubar, porque é uma tributação não autorizada, sem passar pelo legislativo, e que pega o socialmente vulnerável. Isso é a inflação, que tanta gente apoia sem dizer, finge que é contra. Você falou, a gente teve a primeira eleição no momento no momento de hiperinflação, né, que foi ruim. A gente vai viver ano que vem uma eleição no momento em que o país sofre com 14 milhões de desempregados, dificuldade para retomar o crescimento econômico. Como é que você imagina que vai ser
Bom, difícil. E curiosamente, essa eleição de agora terá, ao que tudo indica, uma quantidade de candidatos parecida com a de 89. E mais. Uma quantidade enorme de candidatos. E mais, as pessoas estão falando que vai ganhar o outsider, né? Uma pessoa que não é do ramo, como foi Fernando Collor, que ninguém conhecia naquele momento e cresceu assim muito rapidamente do nada. Se colocava como uma Agora alternativa. tem um jeito chique de dizer essa mesma coisa, que então, teremos um Macron, quem sabe, mas nós já tivemos um Macron uma vez e vinha de Alagoas, não deu certo. O que você recomenda nesse momento de leitura para os brasileiros? Bom, deixa eu dar uma sugestão shakespeariana então, já que a gente está hoje numa discussão sobre a TJLP, e no fundo é uma discussão sobre pedaço do Brasil recebe taxa de juro grátis e um pedaço do Brasil recebe taxas de juros gigantes. Exatamente como a Veneza, do Mercador de Veneza, só que eram os cristãos e os judeus. Os cristãos viviam na economia do favor, tipicamente a economia da reciprocidade medieval, onde não tem juro, que é proibido, a usura é condenada, mas as pessoas se fazem favores e, no fundo, emprestam dinheiro uns para os outros, travestidos de favor. Toda essa historinha do Mercador de Veneza, a tensão entre esses dois mundos, quando o mercador, que é um empresário cristão, precisa de dinheiro e vai recorrer ao judeu que ele sempre desprezou. E o judeu empresta dinheiro para ele, mas tem um colateral. Ou seja, se você não pagar, no contrato, ele podia tirar um pedaço da carne do mercador. A expressão tirar pedaço tem aí a sua origem. E aí a história, não vou contar o resto, mas é uma história sobre este drama da dualidade do mundo do crédito e da meia entrada. Por que alguns privilegiados têm essa coisa de que para eles o juro é baixinho, TR, TJLP, a lei da usura vale, e para o resto do mundo é a rua, a casa e a rua. Também não é um drama que tem tanta coisa estranha para nós. Mas a Veneza daquele tempo, retratada pelo Shakespeare, era um país heterogêneo que tinha o gueto e tinha o mundo cristão com essa aparência de virtude. É uma peça de uma atualidade extraordinária, vale a pena ler, como ver o filme estrelado onde o Al Pacino faz o Shylock, o judeu, que é desempenho maravilhoso. O Jeremy Irons faz o Mercador, dá para ver no YouTube, como dá para alugar. Eu não sei se tem aluguel mais de DVD, mas, eu também não sei. Mas deve ter no Netflix. Legal, tá ótimo, muito obrigada. Pô, né?